Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião aqui com o time da Azevedo, né? Agradecer também a participação do Alex André, do nosso time também, que sempre nos ajuda. E hoje, muito especial, que a gente está com o Gabriel Freire, representando a companhia, representando até não só o executivo, mas também membro do conselho da companhia. Então, Gabriel, muito obrigado pela receptividade de sempre. A gente sabe também que tem um time de relações com investidores que sempre nos atendem muito, muito bem. E hoje, eu acho que, como também a companhia está passando por muitas informações, né, muitas mudanças, muitas novidades, sobretudo, acho que desde o resultado para cá, e o grande foco vai ser, não só inicialmente, apresentar a companhia, falar um pouco sobre resultados e acho que tirar as dúvidas sobre perspectiva, né, principalmente. Mas obrigado novamente, Gabriel, pela presença. E acho que antes de começar, eu ia pedir para você fazer essa introdução quando o pessoal vai se conectando, do que é a Azevedo hoje, né? A gente conhece, sabe que é uma empresa já centenária, mas que tem muita novidade, né? Um trabalho muito intenso, né? E cujos resultados estão sendo muito bem executados, muito bem entregues, né? E começam já a repercutir também nas ações em bolsa, né? Então, Gabriel, novamente, muito gentil, muito obrigado, muito boa noite. Boa noite para vocês, boa noite a todos. Na verdade, eu acho que eu preciso começar pedindo desculpa para vocês dois, porque vocês certamente não são os primeiros, são um dos primeiros que cobrem o papel, cobrem o case da Azevedo. Desde o começo acompanharam todo o trabalho de turnaround da companhia, e essa é a primeira vez que eu estou aqui com vocês. Então eu queria pedir desculpas, porque acho que eu já deveria ter vindo aqui antes. E aproveitar e agradecer todo o trabalho que vocês têm feito desde o começo, acompanhando o nosso trabalho lá na Azevedo Travassos. Falar da Azevedo, a companhia hoje, eu acho que vale a pena voltar só um pouquinho, como você falou que tem gente entrando ainda, eu acho que assim, eu tenho medo de ser repetitivo, mas vale a pena contar um pouco da história da companhia, né, para poder chegar no que ela é hoje. A Azevedo, ela é uma construtora, uma empreiteira, centenária, ela tem 101 anos de vida, foi fundada em 1922 pelos engenheiros Francisco Azevedo e Francisco Travassos, e ela foi controlada por eles até 1964. Nesse primeiro período, a Azevedo ela participou da história da infraestrutura brasileira, atuando como construtora de grandes projetos de ferrovia, projetos de barragens de geração hidrográfica, e no final desse período começou a trabalhar bastante com rodovias. Em 64, eles venderam a companhia, o controle da companhia, para o engenheiro Bernardino Mendes. O Bernardino era um empreiteiro raiz. O Bernardino era aquele empreiteiro que buscava a obra onde ela tivesse. E esse período foi o período de maior expansão da companhia. Nesse período são obras como a pavimentação da ponte Rio-Niterói, a ponte de serviço da barragem de Itaipu, a Avenida 23 de Maio, a Avenida Sumaré, a Avenida Jacopêssego e assim por diante. Em São Paulo, a gente costuma brincar lá na companhia, você não consegue andar 20 minutos de carro na cidade de São Paulo sem que você passe por uma obra da Azevedo Travassos. E o Bernardino, ele faleceu antes disso, né? Acho que é importante até para contar a história que a gente vai conversar hoje. Em 1984, quando a Petrobras, na verdade, no final da década de 70, a Petrobras ela decidiu abrir a modalidade de contratos de risco para exploração de campos de petróleo. Então, basicamente, o que significava isso? Ela cedia o campo de petróleo para um empreendedor privado, e o empreendedor, por sua conta e risco, investia na perfuração e na busca de hidrocarbonetos e de petróleo ou gás naqueles campos que ele recebia. E a Azevedo, quando viu essa oportunidade, ela decidiu estudar melhor e depois fez participou da licitação e fez um bid para a aquisição de campos de exploração de petróleo na Bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte. E ela teve êxito, acho que foi a única empreiteira brasileira que teve esse sucesso, encontrou petróleo em abundância nos seus campos, e por causa disso ela abriu capital em 1984.
o IPO da companhia, ele foi focado na capitalização para fins de exploração de petróleo. E ela fez isso com sucesso até o ano 2000. Então, ao longo desse período, entre 84 e 2000, ela acumulou a atividade operacional de empreiteira com a atividade operacional de exploradora de petróleo. Depois, no ano 2000, o preço do Brent estava muito baixo, ela estava com muita dificuldade, gerando prejuízo na operação de petróleo, e decidiu se desfazer da operação, vendeu os campos da Bacia Potiguar. Hoje são postos que estão concentrados na 3R, mas ela continuou no setor de óleo e gás, ela continuou prestando serviços de construção de gasodutos, de construção de novas plantas de refinarias e assim por diante, oleodutos, e seguiu atuando até que no começo do governo Lula, ela começou, por N razões, começou a ficar isolada das grandes empreiteiras, ela começou a ter um papel secundário pela primeira vez no mercado de infraestrutura brasileiro. E com isso, em 2014, a companhia ela já não tinha uma participação relevante no mercado de infraestrutura. E aconteceu em 2015 a explosão da Lava Jato, né? E o que a Lava Jato fez com o mercado de infraestrutura imediatamente, os efeitos da Lava Jato são sentidos até hoje no mercado de infraestrutura, mas imediatamente o que ela fez foi colocar todas as grandes empreiteiras numa condição de impossibilidade de contratação. E isso acarretou um crescimento vertiginoso do backlog da Azevedo Travassos em 2015. A Azevedo se preparou para que esse crescimento continuasse acontecendo e terminou crescendo sua mão de obra, crescendo os seus custos em geral, imaginando que ela conseguiria o turnover do seu backlog, o crescimento do seu backlog nos anos seguintes. Só que o que aconteceu foi o oposto. Aconteceu uma tempestade perfeita no mercado de infraestrutura brasileiro, além de as grandes empreiteiras terem sido afetadas diretamente pela Lava Jato. Aconteceu em 2016 o fechamento do maior financiador do setor, que é o BNDES. Ele parou de financiar obras de greenfield, como se chama, project financing de obras novas. A Petrobras, ela não estava fazendo investimento naquela época nem em o investimento mínimo necessário, né, em OPEX, muito menos CAPEX, e a Vale também estava às voltas com as questões de Brumadinho e de Mariana, e também não estava fazendo grandes investimentos em infraestrutura. Então, os grandes contratantes do setor ou financiadores do setor, eles estavam por diversas razões imobilizados. Isso fez com que o setor inteiro desmoronasse. Foram dezenas de recuperações judiciais, talvez as maiores do Brasil, dentre as maiores do Brasil estão das empreiteiras da época, e isso pegou a Azevedo de Travassos em cheio. Ela não conseguiu renovar o seu backlog, foi perdendo capital de giro, até que em 2019 ela entrou no ano sem nenhum faturamento, sem nenhum contrato. A prova disso está nas demonstrações financeiras da companhia. Ela faturou em 2019 R$1.700.000. Foi nessas condições que eu conheci a Azevedo Travassos. Eu já tinha vindo de fazer algumas reestruturações de empreiteiras, eu já tinha atuado como advogado na recuperação judicial da Inepar, da IESA Oligás, da Ecovix, então eu conhecia bastante já do setor de infraestrutura, e eu fui procurado para opinar sobre a possibilidade de ajuizamento de uma recuperação judicial na Azevedo Travassos. Só que eu percebi imediatamente que não era o caso. A Azevedo, embora tivesse uma dívida relevante, né, em 2019, ela tinha uma dívida consolidada de R$200 milhões, ela não tinha um perfil de recuperação judicial. Metade da dívida era uma dívida trabalhista de R$100 milhões, que estava bastante desorganizada, mas toda composta por execuções trabalhistas, e que, se fossem alvo de uma recuperação judicial, ganhariam no máximo 12 meses para fazer o pagamento. Não seria suficiente para resolver esse problema. Existia, junto a esse passivo trabalhista, uma garantia imobiliária, que é o imóvel da sede da companhia, que tem um valor aí próximo, ou talvez um pouco maior do que o saldo da dívida trabalhista. Então, ele estava mais ou menos redeado, embora desorganizado. E existia um passivo de R$50 milhões no Refis,
que foi solucionado há pouco tempo, mas na época ele era, inclusive a empresa tinha sido excluída do Refis, então era um passivo que estava sendo executado naquele momento, em 2019, e um passivo quirografário composto por fornecedores e bancos que somavam mais 50 milhões de reais. Essa era a situação da companhia. Então, como a recuperação judicial ela teria um impacto mais relevante na negociação com os credores quirografários, ela teria, por um lado, o downside de reestruturar a companhia de uma maneira que ela não facilmente conseguiria desenvolver suas atividades econômicas, né? Não conseguiria fazer novos contratos, participar de licitações sem alguma dificuldade. Por outro lado, esse remédio só atingiria 25% do total da dívida. Então, eu entendi na época que não seria o melhor caminho. Só que como a Azevedo era uma companhia aberta, eu imaginei que existiria a possibilidade, e foi o caminho que nós seguimos, de buscar uma reorganização do passivo e a reestruturação da companhia e a liquidação do seu passivo por meio de capitalizações recorrentes no mercado de capitais. Então, a gente terminou desenvolvendo o plano. O plano consistia, e foi executado maestralmente pela equipe da Azevedo Travassos, ele consistia na segregação dos problemas em 3 blocos, né? O bloco tributário, o bloco trabalhista e o bloco quirografário, nesta ordem de prioridade, porque resolvendo o passivo tributário, a gente obteria certidão negativa e poderíamos iniciar participação em licitações. Resolvendo o passivo trabalhista, a gente teria certidão de regularidade trabalhista e isso ampliaria o espectro de oportunidades para o setor privado. E, finalmente, os quirografários e os bancos da época, porque eles não tinham nenhuma garantia. Era uma dívida mais antiga, que não estava sendo executada por inteiro e não estava pressionando muito a companhia naquele momento. Montamos o plano dessa maneira e, em 1º de dezembro de 2019, a Rocket, que é a controladora da Azevedo Travassos, assumiu as ações da família Mendes e finalmente transferiu. A Rocket era a 3ª controladora da Azevedo Travassos, foi exclusivamente o Azevedo Travassos no começo da história da companhia, depois a família Mendes até 2019 e depois a Rocket. Então ela assumiu em 1º de dezembro de 2019 o controle da companhia e de cara contratou um mútuo com a Azevedo Travassos com a finalidade de capitalizar a companhia, uma FAQ, um adiantamento para um futuro aumento de capital, e esse capital foi utilizado para a recontratação da equipe de orçamentação e engenharia e reinício das atividades da companhia. Então, é interessante só comentar uma coisa que eu coloco sempre. Vou tomar uma aguinha aqui. A Azevedo Travassos, por ela ter parado as suas atividades em 2019, em 2020, ela era uma startup. Ela foi reorganizada do zero. As contratações elas foram feitas levando em consideração as melhores pessoas disponíveis. Os próprios engenheiros que foram recontratados, eles foram recontratados levando em consideração a performance de execução que eles tinham nas obras e nos projetos anteriores à paralisação. O back-office ele foi contratado numa medida que previa um crescimento de faturamento exatamente na medida em que ele foi crescendo. Então, a empresa ela era uma startup, só que ela tinha 98 anos de idade naquele momento. O seu CNPJ era um CNPJ quase centenário. E isso é uma curiosidade, e ainda tinha capital aberto. Quer dizer, é uma coisa que não se vê normalmente dentro do empresariado brasileiro. Só o fato dela ter 100 anos já coloca ela entre a 0,2% de todas as companhias brasileiras. Existem 450 companhias abertas, então isso cria uma especialidade, né, uma exclusividade muito maior para a situação da Azevedo Travassos. E fazer isso numa companhia, quando a companhia chega aos 100 anos ou tem o capital aberto, ela normalmente tem centenas, se não milhares de funcionários, que é o caso hoje da Azevedo. Mas a Azevedo não, ela tinha 6 funcionários quando isso começou. Então, realmente, era um quadro branco que permitia que a gente construísse essa reestruturação como nós quiséssemos, ou como fosse o plano. Então, assumido o controle da companhia, feita a primeira capitalização,
foi feita a recontratação das equipes de orçamentação e engenharia, e de cara a Azevedo pegou 2 grandes projetos, muito importantes para a companhia. São projetos que já foram concluídos, com lucratividade, e eles marcam o início do primeiro ciclo econômico da companhia sob o controle da Rocket. E é importante colocar isso, e eu tenho repetido bastante em todo lugar que eu vou, a questão do ciclo econômico, porque a gente escuta muito no mercado o acionista reclamando e falando, pô, mas essa empresa estou aqui há 3 anos e ela não dá lucro. Na verdade, o ciclo econômico de uma empreiteira, ele é de 3 anos. E este primeiro ciclo econômico da Azevedo Travassos, ele não veio de um voo de cruzeiro. Ele não veio de uma empresa que tinha um pipeline gigante e que já estava fazendo recorrentemente receita. Ele começou do zero. Então, por que o ciclo econômico tem 3 anos? Para uma empreiteira conseguir pegar um contrato, especialmente um contrato no setor privado, ela precisa de um prazo de relacionamento com o cliente, ela precisa apresentar suas credenciais, apresentar seu capital humano, entender qual é a demanda do cliente, participar da construção do projeto, entender quais são os problemas relacionados ao projeto, criar um primeiro orçamento, depois afinar esse orçamento, chegar a um orçamento definitivo, negociar comercialmente esse orçamento com o cliente e fechar o contrato. Este ciclo, em média, demora 18 meses. Depois que é assinado o contrato, a gente tem um período de mobilização da obra, execução da obra e depois a desmobilização da obra. Esse é um outro ciclo que demora, em média, 18 meses. Eu estou sempre falando em média, eu vou falar, por exemplo, de 2 contratos aqui, que um deles demorou 12 meses para execução, o contrato da Tecan, que foi o primeiro contrato que a Azevedo pegou já na fase da Rocket, e o contrato da Vale. E esse contrato da doutora da Vale, ele foi um contrato que deveria ter sido executado em 18 meses e terminou sendo executado em 24 meses. Mas, então, assim, o prazo médio de execução é um prazo de 18 meses. Ô, Gabriel, deixa eu aproveitar nesse momento também, se você puder desenhar como se fosse o fluxo de caixa de um projeto, né? No sentido que a gente, aqui com o minoritário, a gente talvez conheça muito esse funcionamento. Lógico que são contratos privados, a gente não tem acesso a contratos, mas como funciona o desembolso de caixa dentro de um fluxo, né, de uma entrega de um projeto particularmente, até para entender, quando você falou assim, a gente às vezes acaba se espelhando em construção civil, não é exatamente igual, enfim, a questão de faturamento, a questão de desembolso de caixa, recebimento, enfim, para a gente entender como modelar também, né, a expectativa de resultado, faturamento, margens, todos esses pontos. Acho que a gente perdeu a conexão com o Gabriel, que estava... Já está voltando aí. E, pessoal, lembrando que a gente está fazendo essa reunião aqui aberta. Lembre sempre de deixar o like também aqui no vídeo, se inscrever no nosso canal e mande sua pergunta aqui pelo chat, né? A gente vai tentar responder o maior número possível de perguntas, tá? Daqui a pouquinho o Gabriel, que é representante do Conselho de Administração da Azevedo. A Sara Invest talvez seja hoje a única casa com cobertura oficial, né, com recomendação oficial. Por isso que a gente está fazendo esse encontro aqui pós-resultados com o Gabriel. Ô, Gabriel, então eu estava voltando aqui até só para colocar, se você conseguir desenhar mais ou menos o que é um fluxo de caixa, faturamento, né, dentro de um contrato, como você estava desenhando, até para a gente, como analista, como investidor, acionista, entender quando por exemplo, apareceu um contrato, né, de 50 milhões, 100 milhões, como é que é a expectativa disso de faturamento, desembolso de caixa dentro do segmento da atuação de vocês? Perfeito, eu explico. Primeiro é importante dizer o seguinte, durante todo o período de crescimento do pipeline, né, enquanto a gente está abrindo relacionamento com o cliente e fazendo a análise de custo e projetos, orçamentação, negociação, durante todo esse período, o custo fixo da companhia continua sendo carregado, né, pela companhia. Então, é um período que já demanda um capital de giro relevante. É este primeiro período que eu estou comentando com vocês, que aconteceu em 2020, na Azevedo Travassos.
ela, na verdade, já vinha trazendo essas oportunidades, as últimas 2 oportunidades no seu pipeline, mas, de qualquer maneira, foi necessário, como eu comentei, a contratação de equipe de orçamentação e engenharia, senão a gente não conseguiria nem pegar o projeto. Mas, normalmente, um projeto ele tem esse período de 18 meses de negociação, de pipeline, como a gente chama, e depois que ele é contratado, existe um fluxo de caixa negativo que dura pelo menos 2/3 do projeto. E isso é muito importante entender, isso não é Azevedo e Travassos. Todas as construtoras, todas as empreiteiras, elas têm o mesmo perfil de faturamento. Existe uma demanda de capital de giro muito intensa no começo, que é o período de mobilização. Depois, a obra ela tem um learning curve, ela tem um prazo, um ramp-up de operacional, para que as equipes consigam interagir, para que os equipamentos comecem a funcionar, sejam mobilizados. Então, até que a obra ela começa a ter uma velocidade de cruzeiro, né, demanda um determinado tempo, que também gera um fluxo de caixa negativo. Por quê? Porque as obras, normalmente, elas são pagas por medição. Então, na medida em que você consegue produzir mais, você recebe mais, você encurta o prazo de execução da obra. Nesse período que você está mobilizando a obra e ainda está criando esse ramp-up, né, de operacional, você termina executando menos, tendo menos medição e faturando menos. Daí que o fluxo de caixa é negativo. E lá no final da obra, depois da desmobilização, é que vem o resultado, o lucro, efetivamente. Então, essa curva, ela é sempre assim. Você sempre começa com fluxo de caixa negativo e termina com o fluxo de caixa positivo. Quando a gente fala em consórcio, isso fica mais relevante ainda, porque como se trata de uma personalidade jurídica independente, o consórcio, as empresas, hoje, por exemplo, quando uma obra é da Azevedo puramente sozinha, ela cria um centro de contas separado para aquela obra. A gente faz isso para manter segurança na operação, para evitar que uma obra que esteja dando prejuízo, como foi o caso que a gente viu agora há pouco na Arteris, na obra do contorno, contamine outras obras da companhia. Então, a gente usa esse sistema de segregação, né, de caixas separados, fluxos de caixa e caixas operacionalmente separados, para poder evitar risco de contaminação entre uma obra e outra. Mas quando é um consórcio, essa segregação ela é obrigatória, porque existe, inclusive, uma pessoa jurídica que está entre a Azevedo e o Caixa. Então, o lucro, efetivamente, ele só é distribuído para a Azevedo e Travassos quando a obra acaba e o consórcio já liquidou todas as suas obrigações remanescentes e o que sobrou ali é efetivamente lucro líquido. É o caso, por exemplo, da obra da adutora da Vale, que eu comentei que foi a segunda obra que a Azevedo pegou. Então, funciona sempre assim. Fluxo de caixa negativo, vai reequilibrando o contrato na medida que a obra vai ganhando velocidade. No final, liquida-se todas as obrigações e se distribui o lucro se for um consórcio ou se remete o lucro para a controladora se for uma operação exclusiva de uma das subsidiárias da Azevedo e Travassos. Então, voltando para... Eu não sei se você ficou claro, que algum outro esclarecimento, não? E aí, voltando para a história onde a gente estava, nós executamos essas primeiras 2 obras e em 2020 foi o que trouxe faturamento para a companhia. Ela saiu de 1.700.000 em 2019 para 27 milhões em 2020. Ainda era um faturamento muito incipiente e a gente sofreu o reflexo desse problema em 2022, eu vou mais para frente explicar, mas em 2020 já foi um faturamento mais de 10 vezes superior, 20 vezes superior ao faturamento de 2019. No começo de 2020, como eu disse que tinha sido o plano, nós atacamos o problema do passivo tributário. Na época, a gente fez uma transação com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e ela autorizou o reingresso da companhia no Refis com o parcelamento, a substituição da modalidade de pagamento. Antes era um pagamento de 0,6% sobre o faturamento do mês anterior e ela condicionou a reinclusão da empresa no Refis a um parcelamento de parcelas mensais iguais e sucessivas, 600 parcelas mensais iguais e sucessivas.
E isso foi viável para a companhia, viabilizou o reingresso da Azevedo no Refis e fez com que ela obtivesse regularidade fiscal em fevereiro de 2019. Esse foi o primeiro grande marco da reestruturação da companhia. A partir da obtenção da regularidade fiscal, ela ampliou, ela começou a criar o seu pipeline, então ela começou a poder entrar em propostas novas e começou a poder participar de licitações e ampliar essas oportunidades de pipeline, e ela nunca mais perdeu regularidade desde então. Começamos, então, a planejar a reestruturação do passivo trabalhista. Era um passivo complicado, como eu tinha mencionado para vocês, eram milhares de execuções trabalhistas desorganizadas. A gente decidiu ajuizar um PPLE, Plano Prévio de Liquidação de Execuções Trabalhistas. O PPLE, ele é como se fosse uma negociação coletiva. Aquilo que é definido pelo Tribunal Regional do Trabalho dentro do PPLE vale para todo mundo. E nós pedimos ali o pagamento do saldo devedor em 36 parcelas, sendo que escalonadas, primeiras 12 de 250 mil, depois 12 de 500 mil, depois 11 de 1 milhão e uma parcela balão que venceria em agosto de 2023, né, nesse mês. O que aconteceu foi que, como nós conseguimos cumprir todo o PPLE regularmente, o Tribunal Regional do Trabalho autorizou a gente a parcelar em mais 36 meses aquela parcela de agora. Só que agora não mais escalonadas, e sim parcelas lineares. Então, o PPLE, ele foi uma ferramenta muito importante para nós, ele permitiu a organização do passivo trabalhista e a liquidação dele ao longo de 72 meses, que vem sendo feito. Estamos exatamente na metade do caminho, exatamente na metade do caminho. Só que com isso, em agosto de 2020, esse é o segundo grande marco da reestruturação da Azevedo, nós obtivemos a certidão de regularidade trabalhista. E isso também abriu uma nova gama de oportunidades para crescimento do pipeline. Então, vejam que eu estou descrevendo para vocês todo o primeiro ciclo econômico. Eu estou até sendo um pouco mais demorado, peço desculpas a vocês, mas acho que é importante para quem está nos ouvindo entender profundamente todo o ciclo econômico da companhia e, principalmente, o que foi feito com os aumentos de capital que foram realizados ao longo desse período. Chegamos em outubro de 2020. A gente tinha que tratar do passivo quirografário da companhia, fornecedores e bancos. Ao longo do ano inteiro, a gente passou o ano negociando com os fornecedores e com os bancos um standstill, uma moratória. A gente falava para eles, olha, eu vou fazer um aumento de capital em outubro. Você não me cobra até lá e em outubro eu não te dou nenhum desconto na dívida e você converte ela em ações da companhia e vende as ações no dia seguinte. Não precisa, não tem lock-up, não tem período de graça, não tem nada. Você pode vendê-las no dia seguinte. Você vai me permitir te pagar sem haircut. E aí, boa parte dos nossos fornecedores aceitou, uma outra boa parte terminou propondo para a Rocket que ela comprasse a posição dele e depois substituísse ele na capitalização, e a Rocket aceitou isso, mas o fato é que em outubro de 2020 foi feito um aumento de capital de 43 milhões e meio de reais, que praticamente extinguiu o passivo quirografário e de bancos. Ainda conseguiu capitalizar a companhia com mais 13 milhões de reais. Então, no final de 2020, a companhia chegou com regularidade trabalhista, com regularidade fiscal, sem passivo com fornecedores, com um backlog de 130 milhões de reais, um faturamento de 27 milhões de reais e 10 milhões no caixa. Foi assim que a gente virou o ano. Em 2021, já existia no nosso plano a previsão de capitalização de um novo aumento de capital. O aumento de capital seria de 150 milhões de reais e o objetivo original dele era liquidar todo o passivo tributário e todo o passivo trabalhista. Aquele era o objetivo naquele momento. O que aconteceu? Entre o janeiro de 21, entre janeiro de 21 e maio de 21, que foi quando foi lançado o segundo aumento de capital, começou a surgiram os boatos, né, e que depois se confirmaram como verdadeiros, de que o governo iria permitir o uso do prejuízo fiscal para pagamento do passivo tributário. Esse boato da época foi, na verdade, convertido numa lei no final do ano passado, do ano retrasado, desculpa, e ao longo de 2022 foi objeto de uma nova transação da Azevedo Travassos,
que terminou liquidando o seu passivo tributário, né? Ele, na verdade, reduziu 90% do passivo tributário, e permitiu que ela parcelasse o saldo em 120 meses. Então, aquele passivo de 50 milhões em fevereiro de 2020, ele hoje representa 6 ou 8 milhões no nosso balanço e alongado em 120 parcelas. E isso foi a solução definitiva do passivo tributário. Só que, como a gente percebeu que ia mudar a aplicação de usos e fundos daquele aumento de capital, a gente imaginou que seria interessante aproveitar o aumento de capital para adquirir a Heftos, que não estava no plano original da Azevedo Travasso. A Heftos era a UPI, Unidade Produtiva Isolada, da UTC Engenharia, uma grande empreiteira que estava bastante envolvida na Lava Jato, está em recuperação judicial até hoje, mas que tinha uma operação muito interessante, muito diferente da operação da Azevedo até aquele momento. A Heftos, ela tem uma operação. A Heftos, ela é o drop-down operacional de capital humano e de acervo técnico da UTC Engenharia e do imóvel também. Então, na verdade, é como se vocês pegassem toda a UTC Engenharia, arrancassem ela da casca que estava em recuperação judicial, colocassem numa casca nova que se chamou Heftos, e aquilo foi oferecido para compra no mercado por meio de um leilão judicial. A Azevedo Travassos participou desse leilão judicial e utilizou parte dos recursos do segundo aumento de capital para pagar à vista o preço de aquisição da Heftos. Por que a Azevedo fez isso naquele momento? Foi uma aposta ousada. Eu reconheço, no final, alguns problemas da companhia hoje são causados pela dificuldade de caixa que ela sofreu em razão de ter assumido a operação da Heftos. Mas a Heftos era uma empresa que prestava serviço de manutenção de plataformas de petróleo offshore na bacia de Campos, de Santos e de Vitória ao longo dos últimos 25 anos. Ela tinha um know-how, em relação aos todos os sistemas dessas plataformas de petróleo, ela tem o conhecimento humano, ela tem a capacidade executiva de prestar serviços complexos nessas plataformas de petróleo que provavelmente nenhuma outra empresa brasileira tem. E por que isso é tão importante? Isso trouxe para a Azevedo Travassos um novo revenue stream, uma modalidade de receita diferente da que ela tinha antes. A receita de uma empreiteira é igual a uma operação de um caçador-coletor, um ser humano da pré-história. Não existe reserva, você tem que correr atrás todo dia de novos projetos. O pipeline, ele é uma reserva, mas ele é uma reserva que tem que ser trabalhada recorrentemente. Se você parar o pipeline, depois para que você consiga de novo retomar, é o ramp-up de 18 meses que eu comentei com vocês, é o ciclo econômico de 3 anos. Então, é muito importante, é muito difícil para uma empresa que parou voltar a operar. Esse é o perfil de uma empreiteira de projetos Greenfield, como a gente chama. E a Heftos não, ela era uma prestadora de serviço de manutenção, projetos Brownfield. Ela tem receita recorrente com muito mais facilidade. O pipeline dela é muito mais curto. E os contratos que ela presta serviço são muito mais longos. Existem contratos de prestação de 5 anos, de 10 anos. A própria Heftos tem contratos desse tipo. Então, a recorrência do serviço e as margens são infinitamente melhores. Mas para entrar nesse tipo de mercado, você tem que ter um acervo humano, um capital, um acervo técnico que a Azevedo não tinha. E demoraria, para ter o igual da Heftos, 25 anos operando para poder ter a mesma coisa. Então, a oportunidade que se apresentou com a compra da Heftos foi muito grande. E para coroar isso tudo, o poço que ela presta serviço, né, que são as plataformas de petróleo de águas rasas, das bacias de Campos, Vitória e Santos, são os nossos poços offshore mais antigos. A vida útil de um poço de petróleo, e a gente vai falar bastante disso depois na tese de investimento da Azevedo Petróleo, é de 40 anos, cerca de 40 anos. Quando o petróleo vai ficando mais... o poço de petróleo vai ficando mais velho, ele vai chegando próximo de uma necessidade de descomissionamento, que é basicamente, no caso de uma plataforma de petróleo, desmontar todos os sistemas da plataforma de petróleo e vender para um sucateiro, picar, reciclar aquele aço todo, mas devolver o poço de petróleo para o bioma original, né? Devolver ele para a natureza como ele era antes da exploração de petróleo. E a Heftos, ela tem, por ela ser
prestadora de serviço de manutenção e ter conhecimento de todos os sistemas da plataforma nos últimos 25 anos, ela tem uma barreira de entrada gigantesca. E ela nos daria um ticket premiado, nos dará, porque esse mercado ainda vai começar, nos dará um ticket premiado de participar de todo esse pipeline com as vantagens de ter o acervo técnico preservado dentro de si. Então, por essas razões, a gente decidiu fazer a aquisição da Reftos. E planejamos, né, o terceiro aumento de capital da companhia, que aconteceria um ano depois, em setembro de 2022. Durante o período de aquisição da Reftos até setembro de 2022, aconteceu mais uma coisa interessante. Nós tínhamos apostado em investir no acervo privado. A gente apostou em crescer o pipeline em oportunidades privadas. Por que a gente decidiu fazer isso? Sabíamos que haveria eleição presidencial em 2022 e ninguém sabia o que ia acontecer. A gente sabia que o governo Bolsonaro estava indo mal do ponto de vista de reputação eleitoral, né, de pesquisa, de aprovação pública por causa da pandemia, e muito embora, do ponto de vista de infraestrutura, ele tenha ido muito bem, ele foi o viabilizador dos investimentos privados no setor de infraestrutura, como nunca existiu antes, e também foi uma das razões da gente ter optado pelo caminho privado. Mas no setor privado, quando você abre uma relação comercial, é difícil de fechar, né? Você chega numa concessionária de serviço público e fala que você é um bom empreiteiro e vai ajudá-los a resolver todos os problemas de implantação de projeto que eles têm, e eles têm 800 bilhões de reais de compromisso com as agências regulatórias para investir, o cara vai esperar que você entregue, que você faça. Não que você depois vire para ele e fale, putz, olha, obrigado, abri aqui a relação com você, mas hoje eu não quero te atender. É diferente do setor público. No setor público, se você quiser não participar de uma licitação, você simplesmente não participa. E você vai continuar criando seu pipeline ali, porque a próxima licitação você vai analisar. Então, o botão de liga e desliga é muito mais eficiente do que no setor público, no setor privado. No setor privado, se você ligar e desligar muitas vezes, a parceria comercial se perde e você não vai mais ter oportunidade com ele. E o que aconteceu? Entre 2021 e 2022, o pipeline da Azevedo Travassos privado cresceu muito e as parcerias com as concessionárias cresceram muito. A gente chegou a bater, a gente antecipou em um ano a meta de bater R$1 bilhão de contratos assinados. O pipeline está muito eficiente e a conversão estava muito eficiente, exatamente por esse momento que o Brasil vive de infraestrutura, que é uma demanda gigantesca por projetos e por executores de projetos. Então, no final das contas, o que deveria ser uma coisa muito boa, terminou trazendo um problema para Azevedo de capital de giro. Chegamos em 2022, e aí nós fizemos o terceiro aumento de capital. Diferentemente do que aconteceu no primeiro e no segundo aumento de capital, que foram feitos em momentos em que a Bolsa estava pujante, estava com muita liquidez, a presença da pessoa física era enorme, as small caps elas eram a bola da vez, porque toda vez que a gente está no mercado bullish, as small caps elas terminam se tornando bastante ativos, bastante interessantes. No primeiro e no segundo aumento de capital, a adesão dos acionistas minoritários ao aumento de capital foi integral. Quase não existiram sobras. No terceiro aumento de capital, a adesão foi quase nenhuma. A Rocket ela ancorou o terceiro aumento de capital. Nós também convidamos credores da companhia, inclusive trabalhistas, a converter dívidas na companhia em equity, mas a base de acionistas, ela efetivamente contribuiu com muito pouco. Mesmo a gente oferecendo o bônus de subscrição a ZEV11, que foi uma vantagem que a gente buscou levar, e por isso que é um bônus de longo prazo, né, de 2 anos, foi uma vantagem que a gente buscou oferecer para o acionista que quisesse aderir naquele momento ao aumento de capital. Mesmo assim, o aumento era previsto em 95 milhões de reais, a gente conseguiu homologar ele por 70 milhões de reais, sendo que 20 milhões de reais, eu não lembro o número exato, mas uma boa parte desses 70 milhões de reais era uma conversão de dívida. O que isso acarretou na companhia? Uma tempestade perfeita. A companhia ela precisava de capital de giro para atender ao seu pipeline, o pipeline cresceu e demandou mais capital de giro, ela contava com a capitalização prevista desde o começo do projeto de 100 milhões de reais para viabilizar todo esse capital de giro e ela conseguiu metade disso.
Então, a Azevedo ela terminou, e tudo isso porque o mercado estava fechado, né? O mercado naquele momento ele não estava propício a novas capitalizações. A taxa de juros já estava batendo 13%, a liquidez da bolsa já estava baixíssima, os ativos todos estavam perdendo muito valor e a Azevedo não logrou êxito nesse aumento de capital. A partir daí, a Azevedo ela começou a mudar a sua estratégia de negociação com seus fornecedores e com os seus clientes. Com os fornecedores, ela terminou alongando os prazos de pagamento para conseguir algum financiamento com o próprio fornecedor. E com os clientes, ela começou a negociar, abrir os contratos, né, abrir as suas margens, abrir os seus orçamentos para mostrar quanto que ela estava ganhando, em troca de um acordo para que o fornecedor financiasse o capital de giro de cada uma das obras. E foi assim que a gente conseguiu continuar crescendo e executando o backlog da companhia. A companhia, ela procurou crédito nesse momento. Só que o crédito que ela recebeu, as propostas de crédito que ela recebeu, eram caríssimas. E algumas delas, inclusive, vieram herdadas da própria Reftos. Na aquisição da Reftos, elas vieram com algumas taxas altíssimas. As maiores taxas vieram da aquisição da Reftos, né, que eram contratos que não foi a Azevedo que assumiu, mas eram contratos que foram trazidos já junto com a operação da companhia. E esses contratos, eu fico muito feliz de dizer que a última parcela de pagamento deles aconteceu no mês passado. Então, os grandes contratos que geravam um juro alto, eles foram encerrados no mês passado. Mas, mesmo assim, para uma companhia que em 2021 faturou, se eu não me engano, 120, 130 milhões de reais, em 2022, 480 milhões de reais, o endividamento financeiro dela, por mais que o juro fosse muito alto, não passou de 40 milhões de reais. Chegou a 36, se eu não me engano, no auge do seu endividamento financeiro. Então, a Azevedo, ela não, nesse momento, ainda que com toda essa dificuldade, ela não foi leviana na obtenção de linhas de crédito muito caras. E aí acho que vale a pena explicar também uma coisa: por que a linha de crédito é tão cara para a gente? Como eu disse para vocês, a gente, em 2019, faturou nada. Então, quando a gente apresentava para os bancos os 3 últimos faturamentos da companhia para pedir uma linha de crédito, a gente apresentava 1 milhão e 700, 27 milhões e 120 milhões. Então, o nosso agente financeiro, o emprestador do recurso, ele falava: você não tem balanço para me pedir 40, 50 milhões de reais emprestado. Eu posso te emprestar 10 ou 20 milhões, mas eu vou te cobrar uma taxa de juros de um recebível não performado de uma empresa que eu não sei se vai conseguir entregar a obra, mesmo tendo seguro, garantia, mesmo tendo 100 anos de história de conclusão recorrentemente satisfatória de obras. Ainda assim a gente foi muito penalizado pelo sistema financeiro naquele momento, com a taxa de juro alta, e não conseguimos resolver o nosso problema de capital de giro com o sistema financeiro. Entramos em 2023 carregando esse problema, essa necessidade de capital de giro, que foi se solucionando ao longo do tempo, né? Porque aí o que aconteceu, por outro lado? A empresa ela foi gerando caixa com as obras sendo encerradas, com a melhoria com o andamento, né, da obra, e esse caixa que foi sendo gerado em todas as obras que foram terminadas foram amortizando o passivo da companhia e foram viabilizando, liberando, né, capital de giro para ela. Então, hoje, a gente chegou, se não fosse o problema da Arteris, a gente chegaria agora no momento que a gente está, com um resultado melhor, né, do que o que a gente teve, embora tenha sido um resultado fantástico, e é isso que a gente está comemorando aqui, conversando com vocês, mas ele é o resultado que coroa todo esse processo de reestruturação que eu estou contando para vocês, mas a gente teria chegado aqui com uma necessidade de capital de giro muito menor, com um caixa muito maior. Ainda que a gente tenha ampliado 76% o caixa, ele teria condição de ter sido muito melhor. Só que aí, ao longo de todo esse processo, depois eu vou falar especificamente da Arteris, mas é importante mencionar agora a questão da Azevedo Travassos Petróleo. Ao longo desses últimos 3 anos, na verdade 2 anos, quando a Reftos foi adquirida pela Azevedo, a gente começou a perceber um crescimento enorme de propostas de produtores de petróleo
procurando a Reftos e falando o seguinte: olha, você tem no seu escopo de trabalho a prestação de serviço de retrofit de poço de petróleo, otimização de produção, incremento de produção. Você tem isso aí. Eu preciso disso para melhorar a minha produção aqui dos meus poços, mas eu também estou com dificuldade de levantar dinheiro no sistema financeiro. A dificuldade foi para todos. Então, o que a gente quer te propor? Você arca com o custo e o capital de giro para fazer o investimento do retrofit ou do incremento produtivo no meu poço de petróleo, no meu produtor, que sou lá o dono da reserva, e eu dou para você a preferência na receita da venda do petróleo que você vai ter, do poço que você vai incrementar, e depois que você conseguir se repagar, a gente faz uma partilha daquela reserva de petróleo, né, da produção do petróleo, dali para frente, por um determinado período, ou até o final do poço e tudo mais. E nessa mesma, essas oportunidades começaram a surgir bastante na Reftos, e a gente começou a perceber que seria interessante ter uma produção de petróleo nesse modelo dentro da Azevedo Travassos. Ele demandaria menos capital para que a Azevedo começasse a produzir petróleo, e ela traria uma outra vantagem enorme, que é a seguinte: no momento que você é o dono do poço de petróleo maduro, que está no seu final de vida, que já está precisando de um retrofit para poder melhorar a sua produção, daqui a pouco aquele poço vai ser descomissionado. É como se a gente estivesse dando para a Reftos uma opção para ela, certamente, descomissionar aquele poço. E aí que vem a questão da sinergia de todas as operações da Azevedo Travassos. É por isso que a Azevedo ela tem, potencialmente, uma performance operacional e uma lucratividade muito maior do que qualquer outra Junior Oil brasileira. Porque as Junior Oils, elas têm, obviamente, certamente até capacidades maiores do que a da Azevedo Travassos, inclusive porque elas são operacionais, a Azevedo Travassos Petróleo não. Mas nenhuma delas tem uma estrutura simbiótica, sinérgica entre as equipes de trabalho e os escopos de trabalho das subsidiárias que permita que ela já tenha a solução do descomissionamento no momento em que ela compra o poço de petróleo. Bom, eu quis dar esse overview, eu não sei, eu acho que eu estendi muito, você falou que demora normalmente 1 hora a live, eu já falei 47 minutos, mas eu achei que era importante para poder todo mundo entender o que foi a Azevedo e o que ela é agora e o que é a oportunidade que a gente está enfrentando. Pô, Gabriel, que aula, hein? Muito gentil aí pela explicação. Acho que vai ficar registrado aqui, bastante gente me perguntando, até para ver outras oportunidades, a gente vai utilizar como education aqui essa apresentação, né? Fala, pô, se você não conhece a companhia, vê ali o vídeo que você aprende, e lógico que a gente vai precisar de novos encontros aqui, até para não estender e respeitar o horário de todos. Mas vamos aproveitar aqui o tempo, Gabriel, até a sua disponibilidade, que eu queria que você falasse um pouquinho sobre a fotografia do resultado do segundo trimestre, né? E o que é expectativa, sem falar de novos negócios, mas assim, dentro do pipeline que a gente já tem hoje, até entender um pouco do que é o trabalho da Rocket tem feito em termos de rentabilidade, margens, né? De procurar ter contratos que tragam rentabilidade, que é uma das perguntas que a gente mais recebe, né? Pô, assinou um contrato lá, veio com a notícia do comunicado, qual que é a expectativa de faturamento, né, ao longo do tempo, de margens, rentabilidade? Um pouco assim, o que seria sendo direto, né, o que seria uma velocidade de cruzeiro, né, sem falar de petróleo, mas assim, principalmente Reftos e infra hoje, né, o que é a Azevedo hoje, mas numa tendência do que a gente já viu nesse segundo trimestre, né? Não, tá ótimo. Falar rapidamente. A foto do nosso balanço é uma foto muito bonita, mas eu acho que ela não é tão bonita quanto o filme do balanço. O que eu quero dizer com isso? O balanço do segundo trimestre de 2023, ele trouxe, finalmente, indicadores positivos, né? Indicadores de melhoria de caixa, indicadores de lucro na última linha, lucro operacional na Azevedo Infra, ainda prejuízo operacional na Reftos, mas provavelmente o último trimestre de apuração de prejuízo na Reftos, que já é acarretado, né? Essas mudanças são sentidas desde o primeiro balanço da Reftos dentro do Grupo Azevedo, mas o filme é mais bonito porque ele mostra uma continuidade. Desde o nosso primeiro trimestre no controle da Azevedo Travassos até hoje, todos os indicativos, todos os trimestres são crescentes.
todos os indicativos de redução de endividamento, melhoria do patrimônio líquido, ampliação de faturamento, ampliação de lucro ou redução de prejuízo, né, durante o período anterior, ampliação, aumento do backlog, aumento do pipeline, diversificação, o balanço, o filme do balanço, se vocês olharem os mesmos indicadores recorrentemente, desde do primeiro trimestre de 2020 até hoje, vocês vão ver que existe essa continuidade de crescimento dos indicadores. Então, eu fiquei muito satisfeito com o resultado. Eu acho que o ano é um ano que vai ser positivo, a gente vai fechar todos os indicadores muito bem, mesmo com a questão da Arteris. Eu acho que é um problema já superado. A gente fez o 4º aumento de capital, que foi a conversão dos bônus da ZEV11 no mês passado, e isso terminou somando, né, o valor total de aumento de capital de 300 milhões de reais. Esse foi feito integralmente pelo controlador, com a finalidade, a um preço que na época, agora até com o preço do fechamento de hoje, o desconto já está bem pequeno, né? O gap se fechou bastante. Mas é uma prova com confiança que o controlador tem na operação da Azevedo Travassos. Naquele momento em que foi necessário o aporte dos recursos para resolver um problema pontual causado por uma divergência enorme contratual entre a Arteris e a Azevedo Travassos, o controlador estava lá, fez o aporte e agora está correndo atrás, literalmente correndo atrás do prejuízo. Mas eu acredito que o ano vai ser um ano muito bom para nós, independente disso. E com relação ao guidance, né, de faturamento e de futuro para a Azevedo Infra e para a Reftos, ele não podia ser melhor, né? A gente tudo que foi planejado do ponto de vista de estratégia macro para o mercado de infraestrutura brasileiro efetivamente aconteceu. Durante o governo Bolsonaro foram promulgados os marcos regulatórios do gás, do saneamento, das rodovias, aeroportos. Foi contratado durante aquele período 800 bilhões de reais de investimentos privados com as agências reguladoras. Esse investimento está em 1/3, se muito, do desembolso efetivo. Então, existem inúmeras oportunidades no setor privado para Azevedo, dentro do pipeline da Azevedo. A Azevedo está com um pipeline, o grupo inteiro está com um pipeline muito grande, e a taxa de conversão tem sido maior do que 25%. A gente diminuiu a taxa de conversão agora nos últimos meses, simplesmente por essas questões de capital de giro que eu expliquei para vocês agora há pouco, mas ainda assim a quantidade de oportunidades no pipeline das duas companhias é enorme. E agora, com o novo PAC, existe o compromisso público de investimento de 1 trilhão e 700 bilhões de reais em infraestrutura. Então, a gente já tinha um investimento que as empreiteiras brasileiras somadas não tinham capacidade de entregar, então a demanda por empreiteiras já era maior que a oferta de empreiteiras, e isso agora triplicou. Então, a Azevedo, ela tem acompanhado muito de perto, mapeado todas as oportunidades, inclusive em setores que a gente precisa de parceria, como, por exemplo, o setor ferroviário, que demanda... É um negócio completamente diferente, né, de outros setores, demanda um capital de giro muito maior, demanda engenharia diferente, demanda a garantia de suprimento de aço para a construção dos trilhos. A gente está buscando parcerias internacionais com grandes grupos chineses especificamente. Essas parcerias já estão chegando no final, para que a gente traga para o Brasil, para participar do PAC dessas obras de ferrovia, não simplesmente o know-how brasileiro e de engenharia da Azevedo Travassos, né? O know-how da operação no Brasil e de engenharia da Azevedo Travassos, sim, uma solução completa, que venha com financiamento, que venha com logística, que venha com garantia de fornecimento de aço, e tudo isso dentro de um pacote para participar dessas obras, dessas oportunidades no PAC. O Gabriel, a gente tem uma série de perguntas aqui super importantes, né? Por isso que eu acho que já deixa agendado um próximo encontro. Eu estou à disposição. Eu falei que eu demorei para vir, mas eu não vou demorar de novo. Não, pode deixar que cobrar esse é o nosso trabalho, né? Gabriel, eu queria só deixar para a gente terminar aqui
2 pontos para todo mundo ficar na mesma página, tá? Que acho que são perguntas mais recentes e acho que tem muita novidade. Primeiro, você citou o caso da Arteris. Eu sei que é um caso polêmico porque envolve muito relação contratual privada, né, particular entre as partes. Mas o que você puder assim deixar todo mundo que está escutando aqui, que vai escutar depois, na mesma página, o que esperar, né, em termos desse relacionamento, enfim, para todo mundo ficar na mesma página. Então, essa seria a primeira pergunta. Na verdade, eu tenho 3 perguntas, né? Mas vamos começar com a Arteris, que acho que é um ponto para esclarecer todo mundo que está aqui nos ouvindo e são acionistas, investidores potenciais acionistas da companhia. O que aconteceu, eu não gosto muito de comentar caso que já está judicializado, né? Mas basicamente, colocando aqui o que aconteceu, houve uma divergência contratual, de interpretação contratual enorme entre a Azevedo e a Arteris. Eu tenho certeza, tenho convicção que se vocês perguntarem para o advogado da Arteris se ele acha que ela tinha razão na discussão, provavelmente ele vai falar sim. Mas nós defendemos a nossa posição veementemente junto à Arteris. A gente nunca quis rescindir o contrato e buscamos alternativas, diversas alternativas, para solucionar esse impasse contratual que estava se colocando ali. A questão é que um dia, a gente realmente não esperava, recebemos a notificação de rescisão contratual, porque a gente havia paralisado as obras, e havia paralisado as obras por falta de pagamento das medições que a gente havia feito. O argumento da Arteris é que ela não pagou aquelas medições porque ela entendia que elas não eram devidas em razão da interpretação dela do contrato. Mas isso não invalida o fato de que a medição ela estava medindo um serviço que foi feito que precisava ser pago. Seja pago por meio de uma arbitragem, seja pago por meio de uma medição corrente, mas não há dúvida por ninguém que ela teria que ser paga. E aí o que aconteceu foi que a Azevedo teve que se defender. No momento que ela recebeu a posição de a notificação de rescisão contratual, ela judicializou a questão para evitar que a Arteris pudesse cobrar as garantias, né, os seguros que são vinculados a contratos desse tipo. E o Poder Judiciário deu a liminar e ela continua em vigor. Então, a gente conseguiu impedir qualquer tipo de execução de garantia relacionada àquele contrato e iniciamos um procedimento arbitral para discutir quem tem a razão nesse caso. Só que isso é normal, isso é algo que é corriqueiro. E, de novo, quem vai decidir se a Azevedo está certa ou se a Arteris está certa é o Poder Judiciário. Só que o que aconteceu ali, que terminou agravando muito a situação, é que em qualquer contrato, em qualquer situação, eu comentei com vocês que existe um período de mobilização, operação e desmobilização. O que aconteceu ali na Arteris é que eles determinaram a desocupação da obra tinha quase 800 pessoas trabalhando naquela obra do dia para a noite. Então, é difícil operar a rescisão. Ela não pagou o custo de desmobilização daquela obra, não houve nenhum pagamento da Arteris a partir daquele momento. Então, a gente teve que arcar com todo o custo de desmobilização, pagamento das verbas rescisórias, transporte dos trabalhadores, até a própria logística. A Azevedo ela forneceu passagem aérea para todo mundo. Todo mundo que, talvez alguns que não tenham usado passagem aérea porque não quiseram, ou estavam muito próximos do seu deslocamento ali para casa. Mas a maioria das pessoas que estavam voltando para o Nordeste voltaram com passagens aéreas. Então, e isso tudo ficou colocado lá dentro da ação civil pública que o Ministério Público de Santa Catarina ajuizou contra a Arteris e Azevedo Travassos, porque para nós é muito importante a preservação dos direitos do trabalhador e a da qualidade de vida, de transporte, de tudo. Então, os grandes problemas causados no pós-rescisão foram relacionados a isso, a logística e a pagamento das verbas rescisórias dos fornecedores. Aí eu ouvi muita gente falar, mas poxa vida, Azevedo Travassos não paga seus fornecedores, não, desculpa, seus funcionários. Não paga um funcionário? Não é isso. A questão é que não houve planejamento. Tudo precisa de planejamento. Uma rescisão contratual que manda desmobilizar o canteiro de um dia para a noite, ele pega qualquer pessoa no contrapé. E foi o tempo que se demandou. A lei permite que o pagamento seja feito em até 10 dias da rescisão. A Azevedo terminou regularizando toda a situação, se eu não me engano, próximo a 20 dias. Então demorou mais tempo do que o normal. E, obviamente, eu não estou aqui para minimizar
a angústia e o sofrimento que todos os funcionários relacionados àquela obra devem ter tido naquele momento. A Azevedo fez de tudo para permitir que isso fosse mitigado ao máximo, mas existe um limitador temporal e de logístico para que a gente conseguisse regularizar a situação. Graças a Deus, tudo isso é passado. A gente conseguiu regularizar, fizemos um acordo com o Ministério Público, estamos fazendo o pagamento desse acordo regularmente. A Azevedo foi capitalizada com a finalidade de atender a esses problemas relacionados aos fornecedores, colaboradores e Ministério Público no contorno de Florianópolis. E agora, daqui para frente, é uma questão que vai ser decidida no Poder Judiciário. Seja a Artéres que esteja correta, seja a Azevedo que esteja correta, o que eu mais espero é que isso possa ficar no passado e que, eventualmente, no futuro, as empresas possam continuar trabalhando, eventualmente, conjuntamente, em algum outro projeto. Eu sei que agora, no momento, está tudo muito quente, mas, nesse momento, tudo que se escreve, principalmente em processo judicial, termina sendo escrito a lápis. O importante é buscar um caminho do consenso e viver para frente, né? Viver o futuro, não o passado. O Gabriel, inclusive, tem a obra da Fernão Dias, né? E essa é a maior prova de que a gente isola as obras e a gente isola os problemas. A obra da Fernão Dias continua em andamento. É óbvio que a nossa relação com a Artéres nesse momento não é a das melhores, e vice-versa, mas a obra continua em andamento. Maravilha. Muito bom, Gabriel. Pô, primeiro eu queria agradecer pela transparência, né, nesse ponto, né? Acho que nós, principalmente como acionistas, analistas, investidores minoritários aqui, a gente agradece muito por toda essa explicação aqui, essa explanação, essa transparência. Mas, Gabriel, fica com a palavra. Eu só tenho mais uma última pergunta que eu queria deixar aqui, até para a gente colocar todo mundo na mesma página, que ontem a gente teve ali um evento, de certa forma, institucional, para formalizar, né, vamos dizer assim, o retorno da Azevedo nas atividades, sobretudo de petróleo, que a gente comentou lá no comecinho, e colocar todo mundo aqui na página, na mesma página, o que são expectativas de vocês, né, acionistas, investidores, executivos, em relação a esse segmento, que é um segmento novo, né, que tem muita pergunta, muita dúvida em relação a velocidade de faturamento, enfim, qual que pode ser o tamanho dessa empresa, desse braço, enfim, o que a gente pode trazer aqui para todo mundo na mesma página em relação a Azevedo, Travassos, petróleo, né, no segmento de petróleo especificamente. Eu só queria falar uma coisa que eu não quis te interromper, mas eu acho que a transparência ela é uma obrigação nossa, então não precisa agradecer. Para mim, faz parte do trabalho como presidente do Conselho de Administração, zelar por todas as normas e as regras, normas legais e éticas de conduta e ser o mais transparente possível a todos, colaboradores, fornecedores, acionistas. Isso é uma obrigação nossa. Sobre a Azevedo e Travassos Petróleo, a gente está muito animado, eu não posso dizer nada diferente disso. É uma oportunidade, é o retorno da companhia para a atividade que permitiu que ela abrisse o capital, num momento muito melhor do que o momento em que ela atuou como exploradora de petróleo. Quando ela atuou como exploradora de petróleo pela primeira vez, na década de 80, ela teve que criar esse mercado. A Azevedo criou fornecedores, criou solução de logística, criou solução de armazenamento, criou um relacionamento com a Petrobras. Tudo isso existe hoje em abundância. Então, a Azevedo está de novo no mercado, só que num mercado que é completamente diferente, muito melhor estruturado, muito maior e com uma tendência de crescimento muito maior. O Nelson Tanuri comentou ontem, o mercado ele recebe muito bem a vinda de uma nova petroleira, uma nova Junior Oil, e uma só não, tem espaço para muitas. A gente tem aqui no Brasil, a história da exploração do petróleo no Brasil é de 40 anos. Por isso que agora que começaram a surgir as Junior Oils, as petroleiras secundárias que têm menos custo operacional e que conseguem fazer lucro na exploração de poços maduros. Nos Estados Unidos, que tem quase 140 anos, já existe até empresa quartenária. O poço maduro ele sai da grande petroleira para uma empresa menor. Quando essa empresa menor ela já não tem mais interesse naquela produção, passa para uma outra e passa para uma outra e eles começam a explorar o óleo de xisto, o gás de xisto, e isso tudo
termina criando uma vida útil muito maior para o poço maduro e permite que ele passe de mão em mão por muito mais vezes. Então, aqui no Brasil, esse mercado ainda é muito incipiente, tem um espaço enorme para crescer, e eu acredito que a companhia Azevedo Petróleo ela tenha condições no futuro de se tornar em faturamento, inclusive, maior do que as outras empresas do grupo. Muito bom. Pô, Gabriel, temos várias perguntas. Eu só queria terminar a última pergunta, até para a gente não se estender, como a gente já falou várias vezes, de fazer novos encontros, mas tendo em vista assim, os ativos, contratos, a velocidade que a gente está hoje, e o analista é o nosso trabalho, né? Tentar sinalizar o que pode ser, sobretudo curto, médio prazo, né? Mas o que esperar dos resultados agora, do que a gente tem agora, né, na companhia, tendo em vista o segundo trimestre, essa mesma velocidade, uma tendência de melhora de receita, de margens, no segundo semestre particularmente, para a gente terminar tudo consolidado aqui. De novo, pessoal, pedindo desculpa, tem uma série de perguntas aqui, a gente vai voltar com o Gabriel. Eu prometo que eu volto. Para mim é um prazer falar sobre a tese, e vocês fazem um trabalho muito importante de aproximar a administração da companhia do acionista, e isso, para mim, como eu disse, é uma das obrigações do nosso trabalho, tanto no Conselho de Administração quanto no C-Level da companhia. Então, eu venho e a gente pode trazer o Ivan para conversar. Vamos fazer isso mais vezes. Como eu disse, eu peço desculpas por não ter vindo antes aqui conversar. A gente imagina que, pelo final do primeiro semestre, a companhia deve fechar o ano com faturamento acima de 600 milhões de reais, e a gente acredita que esse segundo trimestre foi o último trimestre de apuração de prejuízo operacional da Reftos. E a gente espera lucro operacional para os próximos trimestres, se tudo seguir da forma como está seguindo agora. Com relação à questão do backlog, a saída do contrato da Artéris já está precificado, né? A gente, tanto financeiramente quanto do ponto de vista de backlog, os efeitos da Artéris já estão precificados. A gente acredita que vai haver, na verdade, o turnover desse backlog, novas oportunidades estão entrando, e essas novas oportunidades vão terminar substituindo, na operação da Azevedo Infra, as expectativas de resultado que viriam pela Artéris. Talvez isso alongue um pouco os nossos resultados para o primeiro ou segundo trimestre de 2024, por causa do ciclo que eu já expliquei aqui à saciedade, mas eu tenho bastante confiança nos resultados da companhia até o final do ano. Muito bom, acho que era isso, né? Alex, se tiver mais alguma pergunta, eu sei que tem algumas perguntas. Eu só queria fazer uma só, se puder, a oportunidade. Não, é a pergunta clássica, né? O Gabriel, estivemos lá no evento, agradeço também pelo convite, foi sensacional, um evento fantástico. E, enfim, queria entender que, enfim, é uma dúvida, acho que muito clássica aqui do pessoal, falando sobre a figura do Nelson Tanure, né? A proximidade. Eu vi que ele é um mentor, né? Eu vi que você classificou ele como um mentor, enfim. Eu vi que ele agradeceu, ele tem uma proximidade muito grande com você, mas não em sentido de sociedade, muita gente fica perguntando isso, falando, mas em relação, assim, qual que é o nível de proximidade, né? Ou seja, em relação, quando você disse mentor, como que você consegue traduzir isso em relação ao relacionamento, até pessoal, em relação com a Azevedo, para os investidores entenderem um pouco nesse sentido? Eu não sei se eu entendi a pergunta, achei que você ia fazer uma pergunta mais direta, que eu já teria respondido. Não, do Nelson, da sociedade, você pode responder também, mas eu queria entender um pouco mais do relacionamento, né, com o Nelson Tanure também. O Nelson, ele colocou isso, né, no começo do evento. Sim. É um grande amigo, talvez aí uma das pessoas que mais entende, se não que mais entende hoje, de ativos de exploração de petróleo e gás no Brasil. O que ele fez na PetroRio é um case que não sei nem se é possível replicar. Foi um case de extremo sucesso. Ele pegou a HRT em recuperação judicial e transformou ela nessa potência que é a PetroRio. Eu conheço ele há bastante tempo, como ele contou para vocês lá no evento.
e sempre me aconselho com ele. Ele é uma pessoa muito inteligente, eu o considero um mentor. Eu nem sei se ele achou que isso, para ele, se ele achou bom ou ruim, mas é que eu o considero dessa maneira. E desde o começo do projeto Azevedo Travassos, eu me consulto com ele. Aliás, ele falou, é verdade isso que eu comentei, ele foi a primeira pessoa que falou: o seu futuro está no petróleo, seu futuro da companhia está no petróleo, você nunca saiu, né, do mercado de petróleo. Você só deixou de produzir, volta a produzir porque tem espaço para todo mundo. E essa foi a primeira pessoa que falou isso, foi ele, e há muito tempo atrás. Mas antes da gente voar, a gente precisa engatinhar, depois andar, né? Então, é o que a gente tem feito na Azevedo Travassos. Isso não invalida, obviamente, todas as oportunidades que o pipeline está trazendo. E também não estou dizendo que a Azevedo vai deixar de ser empreiteira e vai ser só produtora de petróleo. Estou comentando que a influência dele no projeto é a mais benéfica possível. Ele instrui e opina em questões estratégicas muito relevantes, como um mentor. Maravilha, ótimo. Obrigado, Gabriel. Imagina, eu que agradeço. Muito bom, Gabriel, pô, muito gentil, muito obrigado. Agradecer também todo o nome do time de Relações com Investidores, que sempre nos atende também super bem. Já vamos deixar marcado, talvez não nesse canal, né? A gente estava conversando sobre isso, talvez utilizar outras redes sociais também. E a gente também, eu acho que o nosso lado é justamente esse, né, Gabriel? De estar próximo, de cobrar, de trazer essa comunicação, fazer essa ponte entre vocês e os demais investidores, acionistas, né? Então, agradecendo aqui todo o nome da Sara Invest, sempre pelo apoio de vocês e pela transparência. Né? E como a gente já falou muitas vezes aqui, já vamos deixar marcados novos encontros aí. Só para chamar o Gabriel aqui. Então, Gabriel, obrigado novamente. E aí, deixo com você as palavras aí para a gente até não se estender. E o pessoal está ansioso, para quem está acompanhando aqui ao vivo, está tendo o jogo aí do Corinthians e São Paulo. E quanto está o jogo? Quanto é o jogo? Me falaram que está 0-0, né? Não está 0-0, não. Tá 2-0. Eu sou corintiano. Tá 2-0 São Paulo. 2-0 São Paulo. Muito bom. Bom, então é melhor a gente encerrar mesmo. Eu estou brincando, mas eu queria agradecer a todos vocês, o apoio que vocês têm dado, como eu comentei desde o começo do projeto. Para mim é um prazer estar aqui. Virei novamente e com muito prazer. E quem vocês quiserem convidar da Azevedo, podem contar conosco sempre. Eu espero que vocês continuem fazendo esse excelente trabalho que vocês vêm fazendo. Muito obrigado. Obrigado. Para pessoal, obrigado. E vamos Corinthians, que tem o segundo tempo ainda, dá para buscar. Um abraço. Um abraço. Valeu, pessoal. Boa noite, tchau.